Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Amém, queridos? Meus amados irmãos, semana passada eu terminei aqui de falar com os irmãos o 15º ponto do nosso credo, aonde eu falei sobre adoração. E na semana passada, dentro desse assunto de adoração, eu falei para os irmãos que o nosso culto e a nossa oração também são formas de adorar ao Senhor. E eu lembrei aos irmãos o significado de nós lembrarmos, por exemplo, que a nossa oração é uma forma de adoração a Deus. Qual é a implicação que isso tem na nossa fé? A implicação, irmãos, é porque quando temos a consciência de que quando estamos orando, estamos adorando a Deus, nós sabemos que enquanto estamos orando, Deus está atento às nossas orações. Quem esteve aqui na escola dominical da semana passada, do domingo passado, e quem virá o domingo, o próximo domingo, Jesus chamou a atenção para que nós não sejamos hipócritas como alguns fariseus, que eles faziam para serem notados pelos homens. Por exemplo, sobre as orações, eles usavam de vãs repetições para serem notados. Você imagina, é pecado, irmão, orar por horas e horas? Não é pecado. É pecado, irmãos, nós pronunciarmos palavras repetidas diante de Deus? Não é pecado. O problema é que os fariseus, e aí eu disse aos irmãos que hipocrisia é aquela característica de quem incorpora um personagem que não é ele mesmo. Ele interpreta, o hipócrita é aquela pessoa que está interpretando, e interpretando para tirar vantagem para si. Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos, ele diz: vocês não podem ser hipócritas. Ele diz isso quanto à oração. E levando em consideração que a oração é uma forma de adorar a Deus, a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Você observa, numa multidão de pessoas que estão orando, Deus está olhando e está percebendo quem verdadeiramente está ali orando. Ele está olhando e está... Agora, o perigo mora porque, se eu olhar daqui, eu não sou capaz de discernir quem está orando e quem não está. Eu não sou capaz de julgar. Aquele ali está brincando da oração. Aquele ali não está orando nada, está rindo. Aquele ali veio para a igreja para brigar. Não, eu não sou capaz de julgar ninguém nesse sentido. Agora, o Deus dessa igreja, Ele sabe todas as coisas. E Ele olha para a gente, por exemplo, quando nós estamos orando, e Ele sabe quem é que está orando, que está conversando verdadeiramente com Ele. Essa é a implicação mais séria de nós sabermos que a oração é uma forma de adorar a Deus. Agora, hoje eu quero mudar um pouco esse assunto e falar para os irmãos um pouco acerca qual é o nosso posicionamento em relação ao Estado, em relação às autoridades constituídas. Há uma polêmica, né, irmão? Por exemplo,
Como proceder quando chega uma autoridade pública aqui na igreja? Ora, uma autoridade foi constituída. E a Bíblia Sagrada, ela vai dizer assim, que não há autoridade que não venha de Deus. Ou seja, só é autoridade porque Deus permitiu. De alguma maneira Deus permitiu. O povo merecendo ou não. Você lembra do rei Saul? Você lembra do rei Saul, como é interessante? O rei Saul não era um homem de Deus para reinar. Mas o povo pediu a Deus para Saul reinar. E o critério do povo foi terrível. O critério era porque Saul era bonito, era formoso de aparência. Aí Deus disse, não, tudo bem, vocês querem? Então vamos lá, vou botar Saul para reinar sobre vocês. É interessante a igreja saber qual a nossa relação, o nosso posicionamento em relação a isso. Porque, irmãos, se a igreja não é consciente disso, a igreja sofre. Olhe para a Bíblia Sagrada. Todas as vezes que o povo de Deus teve voz para escolher um governante, eles se deram mal. A democracia não é de Deus, não. Todas as vezes que o povo teve voz, eles se deram mal. O governante não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele só andou em conformidade com Deus quando o povo clamou e pediu a Deus um governante. Aí Deus foi e colocou alguém segundo a vontade dele. Agora, se chegar uma autoridade aqui, ela é autoridade porque Deus permitiu que ela fosse autoridade. Nós vamos receber bem. É interessante nós sabermos posicionar. Antes de citar a Bíblia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando é uma solenidade pública, por exemplo, um grande congresso no ginásio público. O ginásio foi cedido pelas autoridades públicas. E a autoridade vem à solenidade, é normal ela ter oportunidade, não é isso? Porque a igreja faz parte da sociedade. E a igreja tem por obrigação prezar pelos bons costumes sociais. Daí a gente dá oportunidade, autoridade para ele falar, para ele se pronunciar. Agora, se uma autoridade vier ao culto, a gente apresenta, honra, mas a gente não cede o culto à autoridade. No culto não, no culto a autoridade espiritual, aqui constituída por Deus, sou eu, é o pastor da igreja. A autoridade está lá para respeitar a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Pode ser quem for, meu irmão, o médico entende de medicina, mas se ele chegar aqui, ele escuta a Bíblia. E quem prega a Bíblia para ele somos nós. O advogado, o juiz de direito, ele julga as causas lá no tribunal. Mas na igreja ele senta para ouvir a palavra de Deus pregada pelo homem mais simples dessa igreja. Agora você preste atenção no que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Nós cremos, irmãos, professamos e ensinamos que quem constituiu a autoridade para administrar a vida em comunidade foi Deus. Está escrito, Romanos 3:1, nós lemos aqui, toda alma esteja sujeita às autoridades. Você observa, nós não temos direito de desrespeitar autoridade alguma. Você já viu o que é que estão querendo fazer com a igreja hoje em dia? Estão querendo que a igreja pinte a cara, não é assim? Passe tinta na cara e vá para a rua protestar. Não, irmãos, esse não é o papel da igreja. Não é o papel da igreja. O papel da igreja ainda é orar, porque a Bíblia Sagrada diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que venha de Deus. O povo que não tem Deus vai para a rua gritar, a igreja dobra o joelho. Senhor, ele está agindo com iniquidade, tira e bota outro. E o nosso Deus é Deus que constitui rei e tira rei do trono. E ele não muda, é o nosso Deus, nós somos crentes, e é assim que nós acreditamos. É interessante a gente conhecer a Bíblia, irmão, para a gente não ser enganado. Já pensou um monte de crente na rua? Que papelão, né, irmão? Um monte de crente na rua, aqui não tem nenhum, mas eu só estou dizendo para ninguém ser engodado com essas coisas. Eu devo ir ou não devo? Marcha não sei para quem, marcha não sei para quem. Não, meu irmão, se embaraça com isso não. Eu quero ver, a gente chama para entregar folheto, o povo não quer. A gente faz uma cruzada e chama, é uma luta. Tem que fazer um terrorismo na igreja para poder o povo ir. Aí quando é a marcha, com a pessoa desconvertida, todo rasgado, com violão, tocando, e o povo atrás pulando, aí o povo quer ir.
Não, irmão, nós ainda temos que ser crentes em Jesus, em conformidade com a palavra de Deus. É verdade, com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela elimina completamente a possibilidade da igreja desconsiderar a autoridade. Sabe o que significa o Estado? Deixa eu explicar para os irmãos. O Estado é o povo politicamente organizado, exercendo a soberania sobre o território. E aonde está a igreja nessa contextualização toda? A igreja, irmãos, ela vive em sociedade e ela respeita o Estado, colaborando com as autoridades, preservando a ordem pública e formando cidadãos de caráter íntegro. Os melhores cidadãos são formados na igreja. O maior índice de pessoas libertas pelo vício das drogas está na igreja ainda. Você vê, a gente pega aqui, quantas pessoas eu já peguei aqui, de madrugada até levei para centro de recuperação. Vai para o centro de recuperação. De cada 10 que a gente leva, 1 ou 2 se salvam. 1 ou 2 está liberto. Agora, quando vem para a igreja e aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, aceita num dia, no outro dia deixa o cigarro, deixa a bebida, deixa a droga, deixa o mau costume, e com pouco tempo está com a Bíblia na mão pregando a palavra de Deus. Esse é o papel da igreja. Você sabia disso? Esse é o papel da igreja. Tem pessoas que reivindicam, não é? Tem pessoas que reivindicam, o pastor tem que investir mais em centro de recuperação. Tudo bem. Tem, meu irmão, a igreja tem que ter essas coisas, mas não é prioridade da igreja. Prioridade ainda é pregar a palavra, irmão. Sabe o que liberta? É a palavra. Você sabia que a igreja precisa de advogado? Precisa, legalmente precisa. A igreja precisa de engenheiro? Precisa. Para levantar um templo desse, o engenheiro teve que assinar. E não foi só um não, é o engenheiro civil, aí depois teve o engenheiro eletricista, depois teve o engenheiro não sei de quê, uns 10 engenheiros para assinar, para poder uma igreja dessa funcionar num bairro como esse. A igreja precisa dos pedagogos? Precisa. A igreja precisa, sei lá, de um monte de profissional? Precisa. Mas quer ver uma coisa? Se tirar o engenheiro assinou, se ele for embora, se desviar, irmão, a igreja não vai deixar de existir sem ele não. Sabia disso? Se o advogado se desviar e for embora, a igreja não vai deixar de existir por causa do advogado, não. Agora, tem uma coisa que se tirar da igreja, a igreja deixa de existir. Sabe o que é, irmão? Está aqui, ó, a palavra de Deus. No dia que tirarem a palavra da igreja, a igreja não existe mais. Porque estão tirando da igreja a voz de Deus. Eu sou pentecostal, irmão. Sou batizado no Espírito Santo, irmão Meneghel. Eu sou do crente do movimento. Mas eu sei, meu irmão, eu respeito que a voz de Deus não está nos profetas que se levantam, não. A maioria deles, por exemplo, não são nem de Deus. A voz de Deus, irmão, está quando a gente abre a palavra e aprende ela. Quando a palavra ecoa na igreja, a transformação de vidas. Sabe o que a igreja precisa? Da palavra sendo pregada, irmãos. A igreja, ela resiste à não pregação da palavra, ela resiste à ausência de qualquer profissional. Agora, ela não vai resistir à ausência da palavra. Em relação às autoridades, a Bíblia, ela fala uma coisa aqui, irmão, uma coisa para a gente temer. Porque olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, versículo 2 do capítulo 13. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Você observa, quem resiste à autoridade está resistindo à ordenação de Deus. Quer dizer, pastor, que quem vai para a rua brigar aí, chamar os políticos de ladrão, estão resistindo a Deus? Estão, meu irmão. Mas ele não vale nada, mas olha a Deus. A nossa conversa na igreja é com Deus, irmão. Oração, vocês vão ouvir na lição de domingo. Quem vier à escola dominical vai ouvir. A nossa oração não é um raio que a gente lança assim. Tem pessoas que incorporam aqueles personagens da literatura infantil e diz assim, eu vou orar por você, Eduardo. Né? Lança um raio lá, Shazam!
Tarzan, né? Teve um golpe lá, sei lá, o Jiraiya, o Pokémon. Não é lança um raio para a pessoa, não, irmão. Nossa oração não é isso, não. Nossa oração não é um raio, não. A nossa conversa ainda é com Deus. A nossa oração é uma conversa com Deus, é para cima. Não é para os lados, não, é para cima. A nossa oração tem que ser para cima. E a resposta, ela também não vem do lado, não. Ela vem de cima para baixo. Quem fez a lição de domingo vai aprender. A oração não, diálogo. A gente fala com Deus e Ele fala conosco. E nós temos que entender isso. A autoridade é ministro de Deus, mas se estiver praticando iniquidade, peça a Jesus para você ver se Ele não tira. Peça a Jesus para você ver se Ele não bota no canto dele. É verdade, irmão. Já viu aquela história que é muito é dado e muito é cobrado? Agora, preste atenção a uma coisa interessante. Apesar de nós respeitarmos as autoridades, tem pessoas, eu quando escuto certas coisas acerca do Nordeste, é impossível não ver as lágrimas nos olhos. Por uma série de motivos. Vem a lágrima nos olhos. Agora, como crentes, nós temos que ser conscientes que a nossa pátria, nós estamos aqui, somos brasileiros, respeitamos as autoridades. Agora, a nossa pátria não é o Brasil. A pátria do crente é onde, irmão? É o céu. Nós estamos aqui, nós respeitamos as autoridades. Somos submissos a eles. São uma ordenação de Deus, nós aprendemos na Bíblia. Agora, nós temos que ter a consciência de que a nossa pátria está nos céus. E que nós somos cidadãos do reino de Deus. Sabe por que é importante isso? Porque é interessante, deixa eu falar de mim, para eu não magoar ninguém. Deixa eu falar de nós, lá de nós. Eu acabei de dizer que eu era nordestino e algumas coisas do Nordeste faz lágrimas via os meus olhos. Mas sabe por que é interessante eu saber que a minha pátria não é o Nordeste? Porque se minha pátria fosse o Nordeste, eu ia estar embaraçado com algumas coisas. Por exemplo, no Nordeste tem o forró. Eita, já pensou? Coisa bonita, hein, irmão? Pastor forrozeiro. Está queimado em nome de Jesus. Né, irmão? Estou liberto do forró, irmão Paulo. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino desse mundo. Miserável, está queimado em nome de Jesus. Né, irmão? Não, sabe por que é importante eu saber disso? É verdade. Porque minha pátria não é o Nordeste, não. Minha pátria é o céu. Sabe como é que deve ser o meu canto? Breve no céu, Jesus há de aparecer. Não é, irmão? Eu estou nesse lugar, eu respeito as autoridades, mas eu não pertenço a este lugar. Nós não pertencemos. Você é cidadão do céu. Em primeiro lugar na sua vida não está os maus costumes desse mundo, não, dessa pátria, não. É importante saber isso, irmão. Sabe por quê? Porque a pátria é depravada. É ou não é depravada? É, o que prega por aí é depravação. Não é, irmão? São coisas que levam a adoração às obras da carne. Mas o cidadão do céu, ele não está com os olhos presos ali, com a vida presa nas obras da carne, não. Não é, irmão? Nós nascemos de novo. Que nasceu em Cristo. Não é, irmão? Nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Tudo tem que ser novo. Tudo tem que ser novo. Agora eu cultivo o que, irmão? Fruto do Espírito e suas virtudes. Que prevalece na minha vida agora é o céu. É o amor, é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Importante, respeitamos as autoridades, honramos as autoridades, contribuímos com a obra social da sociedade onde nós vivemos. Isso aí é responsabilidade bíblica. Agora nós temos que entender que nós somos do céu. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Para não ficar em minhas palavras, né, irmãos? E eu não perder o bom costume. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que está na Bíblia Sagrada. Olha que versículo bonito.
Diz assim, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos... Diga aí bem forte, irmão. A nossa cidade está nos... Olha aí. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você está vendo onde está a nossa cidade? Desapegue, irmão, das coisas desse mundo e se apegue com as coisas de Deus. É importante. Não tem pessoas presas a coisas culturais? Tem, irmão. Tem pessoas presas. Tem pessoas aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho do sul. Pô, vocês não vão ficar com raiva de mim, não? Eu vou falar de nós, não. Eu vou falar daqui agora, de vocês. Pronto, porque eu estou morando aqui, eu vou falar um pouco daqui. Tem gente fazendo coisa errada, dizendo é porque eu sou alemão. Sim, irmão, não esculhamos alemão, não. Meu avô era alemão. Filho de alemão, legítimo. Não esculhambe, não. Você está fazendo coisa errada porque você está preso às coisas do mundo. Não é porque você é alemão, não. Não tem gente cantando ainda preso ao vaneirão, né, irmão? Aí não tem a história, o vaneirão de Cristo. Vai te libertar disso, rapaz. Vandeirão de Cristo o quê, rapaz? Não é? Gaiteiro de Jesus. Não é? Bater a mão cantando, não é? E rebolar cantando. E conversa é essa, rapaz? E vai se converter cantando. Não é? É verdade, tem que falar essas coisas. Porque não tem mais coragem de falar essas coisas, é que o povo está caminhando para o outro lado. Olha, irmãos, eu vou dizer, nós reconhecemos a legitimidade das autoridades e pregamos submissão a ela. Agora, porém, olhe para mim, já sabemos que a nossa cidade é o céu. E a nossa regra de fé e prática é quem, irmãos? A nossa regra de fé e prática é quem? Quer ver uma coisa? Agora eu vou fazer uma pergunta. Como organização civil, a igreja está submissa ao Estado. Agora tem um limite da submissão. Tem um limite da submissão, pastor? Tem. Qual é o limite? O limite está escrito aqui, ó. Enquanto não tocar na Bíblia, nós obedecemos. Você sabia disso? Enquanto não tocar na Bíblia, nós obedecemos. Aí é o papel valente da igreja. Sabe por que a igreja tem que orar? Porque tem barreira que a gente não derruba, não. Tem barreira que nós não derrubamos. Quem derruba é Deus. Por isso que a gente precisa orar. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, irmãos. Conhecer a palavra de Deus. Eu falei domingo na escola dominical que eu recebi a visita de uma pessoa aqui. Não é para dizer não, que essas coisas a gente só diz, os privilegiados de saber que ele vem para a escola dominical. Mas eu vou falar. Eu recebi a visita de uma pessoa aqui que disse assim, pastor, eu sou diretor de cinema. Eu disse, parabéns, querido. Por sinal, é uma profissão que eu admiro. Queria ter essa habilidade interpretativa, mas eu não tenho. Eu nunca fui bom ator. Jesus me guarde que eu não me transforme num. Aí ele disse assim, mas eu queria dar um curso de teatro para os jovens da igreja. Até aí eu digo, não, é assim, ó, eu acho que não é a finalidade da igreja. Eu disse para ele, se algum jovem quiser seguir a carreira de ator, eu vou dar maior apoio, vá ser ator, agora seja ator crente. Pode ir, estude na universidade, se informe e vá ser ator. Aí ele disse, não, pastor, o senhor não compreende, o senhor tem a visão muito fechada. Aí eu disse, por que minha visão é fechada? Ele disse, porque para pregar lá em cima, pastor, tem que ter um certo jogo de cintura. Para pregar lá em cima tem que saber interpretar. Não é? Quando os pastores estão pregando, às vezes o pastor anda para um lado, anda para o outro. Aquilo ali é interpretação. Eu digo, rapaz, você não é crente não é? Aí ele disse, eu sou. Não, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Só sabe o que é pregar a palavra de Deus quem prega com seriedade. Vem ver como estão minhas mãos aqui, se não está tremendo. Vem ver como estão minhas pernas aqui, o bicho velho alto como eu, se as pernas não estão tremendo aqui. Não é fácil não, irmãos, chegar aqui e pregar. Eu disse a ele, não é interpretação não, rapaz. Se fosse por interpretação, eu não subia no altar da minha igreja não. Porque pense num homem tímido, desconfiado, sou eu. Agora tem um detalhe, eu sou batizado no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em outras línguas. Tenho consciência disso.
Sabe por que eu tenho força para pregar a palavra de Deus? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando no meu coração. Para pregar na minha igreja tem que ter o Espírito Santo. Não é a capacidade de interpretar, não. Eu não quero ator no altar da minha igreja, não. Eu quero crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, que tenha compromisso com a palavra. O nosso limite é a palavra. Entendeu? Nós somos obedientes desde que não vira a palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Porque saiu uma regra agora, que todos os crentes devem ir sambar na rua. Já pensou se sair essa lei aí? Foi aprovado no Congresso Nacional. Todos os crentes agora devem sambar na rua. Eu vou dizer uma coisa a você, um bocado de crente de igreja por aí, que não tem doutrina, que não abre mais a Bíblia, vão para a rua sambar. Os dessa igreja não vão, não. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Não vão, não, meu irmão. Sabe por quê, meu irmão? Porque o samba não faz parte da liturgia do culto, não. Faz parte da liturgia louvor a Deus, adoração a Deus. A gente canta o hino da harpa aqui no domingo e a glória de Deus toma essa igreja. Não precisa ator, não é, irmão, da Rede Globo está aqui encenando nada, não. A gente canta o hino da harpa e a glória de Deus toma essa igreja. Vem um irmão simples aqui pregar. Não sabe falar um idioma, uma palavra, não sabe nem falar português direito. Mas ele prega a palavra de Deus e a glória de Deus toma a igreja. E a manifestação do Espírito Santo invade essa igreja. E é isso que nós precisamos. Entenda, irmãos. O nosso limite é a palavra. Agora eu vou falar uma coisa. Nós temos que orar, sabe por quê, irmãos? Porque está vindo tempos difíceis por aí. Está vindo tempo aí, irmão, que as pessoas vão ter que confessar publicamente que são crentes em Jesus. Leve em consideração que do dia e da hora ninguém sabe. A Bíblia é tão interessante que ela diz, tenho dois no campo, vai um e o outro fica. Está dois dormindo na cama, vai um, o outro fica. É porque aquele grande dia será como um ladrão, que ninguém espera. De repente ele vem para... Nós seremos... Quem for na primeira carrada vai ser tomado da terra. Você observa, vai chegar... Já chegou esse dia, por sinal. O dia que nós precisamos confessar na rua que nós somos crentes. E aí eu vou falar. Sabe por que o limite é a palavra de Deus? Porque você sabia que tem crente que nem a paz do Senhor mais dá na rua, porque tem vergonha. Ô meu irmão, paz do Senhor, o irmão de lá, a paz. Paz do Senhor, meu irmão. Ó, Ricardo. Mas é desse jeito, meu irmão, Paz do Senhor. A resposta. Dá um legal, né? Já chegou esse dia, irmão. Jesus está procurando, Jesus está nos procurando. Me perdoe, eu estou falando essas coisas, não fique com raiva de mim, não. É para você não ser contaminado com isso. Sabe, João, aquela alegria que você passa aí na frente da igreja? Às vezes eu estou lá dentro, tem dia 5 horas da manhã do domingo. O João passa para ir para a casa da mãe. Aí ele tem mania de buzinar na frente da igreja, ele buzina. Aí eu digo a Thaís, isso é João Ademir passando na frente da igreja. Aí ela diz, Mário também é louco, tá a buzina, tu conhece. É o João Ademir passando, não dá outra, é ele mesmo. E quando o Senhor estiver na frente, ele grita, não é? Pode ser, pastor, não é? Nunca perca essa alegria. E essa coragem de dar a paz do Senhor, onde quer que você esteja. Eu estou falando de palhaçada, de brincadeira não, irmão. De ficar brincando, fazendo algazarra com as coisas de Deus, não. Estou falando de levar Deus a sério. Não é, irmão? De dar a paz do Senhor. De testemunhar que nós somos crentes. Eu sou crente, irmão, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Atravessando a rua eu sou crente. Indo para a padaria eu sou crente. Indo trabalhar eu sou crente. Eu sou crente em todos os lugares. Aonde eu encontro um crente dessa igreja, nós somos crentes, temos que ser crentes. Temos que confessar Jesus, irmãos. Porque se nós não pregarmos a lei da nossa pátria, quem é que vai pregar?
Jesus conta conosco e ele vem buscar. É interessante. Quem tem vergonha da pátria é porque não pertence a ela. Se a minha pátria fosse, vou nem falar o nome. Se eu falar o nome, alguém vai ficar mal. Mas se minha pátria fosse nesse mundo, eu ia ficar decepcionado com as coisas que eu vejo por aí. E eu não ia? Ia. Todos nós temos uma frustração no coração. Agora, como minha pátria é o céu, Luiz, eu olho para o céu e eu fico orgulhoso. Hoje de manhã eu estava no culto matutino, orando, e de repente veio aquele pensamento assim em mim. 4 horas da manhã me veio aquele pensamento. Enquanto eu estou aqui orando, os serafins estão no céu. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Enquanto eu estou aqui lutando para ir, lá no céu não para. Você imagina Deus lá do trono olhando os verdadeiros adoradores, olhando para a igreja, submissa ao Estado. Mas não, irmão, faz parte das coisas feias do Estado, não. Está de acordo com a palavra de Deus. Preste atenção numa coisa interessante. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Eu já vou terminar. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 29. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Quer ver? Atos capítulo 5, versículo 29. Diz assim. Atos 5, 29. Olha o que é que diz a palavra. Diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram. Olha o ensinamento dos apóstolos, irmãos, dos pais da igreja, não é? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é, irmãos? Somos submissos às leis, desde que não contrariem a palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Qual é o posicionamento do crente? Pastor, o senhor é contra crente que se candidata? Não. Eu só não quero me candidatar, mas eu não sou contra quem se candidata, não. Né? Tem um pastor lá em Natal que ele dizia assim: eu só sou candidato um dia se Jesus me pegar pelos cabelos e me colocar lá. Aí ele dizia, detalhe, é que ele não tinha cabelo na cabeça. Ele disse: se Deus me pegar pelos cabelos, não está lá para ser candidato, eu sou, senão eu não vou não. Aí, irmão, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você. Nós somos contra, irmãos? Nós somos contra alguém que concorre a cargos públicos? Não. Agora, se você quer concorrer a um cargo público, saiba que lá no cargo público você tem que ser crente. Não é verdade? Eis o desafio. É você estar no poder sem ser engodado com as coisas do poder, sem ser envolvido com a corrupção do poder. Se você conseguir fazer isso, você está de acordo com as leis de Deus. Se você conseguir fazer isso, você está exercendo o mandato de acordo com Deus. Senão, Deus vai ter com essas pessoas, irmãos. Você sabia disso? A Bíblia diz assim, ó: não se perturbe com os que praticam iniquidade, nem tenha inveja dos que enricam ilicitamente, porque cedo ou tarde Deus vai ter com eles. Você quer poder? Agora, quando chegar no poder, seja servo de Deus. Sabe por que para entrar no ministério tem que ter um tempo? Tem que ter um tempo, né? Tem um tempo da observação. Sabe por que tem que ter um tempo? É porque às vezes a gente não conhece as pessoas. Que dizem, tem um ditado popular, que eu não gosto muito de ditado popular, não. Gosto não. Mas ele parece que tem um fundo de verdade. Porque ele diz assim: 3 coisas podem corromper o homem: dinheiro, sexo e poder. Aí diz assim: quer conhecer o homem? Coloque dinheiro na mão dele. Aí você vai ver se ele é de Deus ou se ele não é. Se ele tem temor a Deus ou se ele não tem. Coloque dinheiro dos outros na mão dele. Você vai ver quem é ele de verdade. Quer conhecer uma pessoa? Observe o comportamento sexual dele. Observe essa pessoa como está se comportando diante da depravação do mundo. Cuidado, as irmãs, com os lábios que se aproximam de vocês. Os ouvidos das irmãs devem ser fechados para certas coisas. Lábios enganosos que chegam tentando conquistar. Cuidado, homens, com os sentidos, com o cheiro que andam sentindo por aí.
Lembra, irmão? Às vezes eu sinto Sansão. Não podia comer do fruto da vida, mas foi lá para a plantação de uva, sentiu o cheiro. Por causa do cheiro se deu mal. Né? Verdade, cuidado, sexo e o poder. Quer conhecer alguém? Bota poder na mão. Dê um cargo. Aí você vai ver quem é aquela pessoa. Tem pessoas que você dá um cargo e ela quer pisar as outras. Tem pessoas que você bota numa posição e ele já começa a decretar, convocar. Já ergue a mão, já faz o símbolo lá, já chama, já está convocando todo mundo, decretando, mandando e desmandando. Esquece que a igreja é a noiva do Cordeiro. O que guia a igreja ainda é o que, irmão? A palavra da verdade. Não é simplesmente você pode e não pode. É olhar para a Bíblia Sagrada, é o que a Bíblia diz. A Bíblia hoje está nos chamando a atenção. Seja submisso às autoridades. Você não está satisfeito com as autoridades? Não, dobre o joelho e peça a Deus pelas autoridades. Porque a Bíblia diz que teve uma pessoa que foi comprada para amaldiçoar o povo de Deus. Você lembra do tal do Balaão? Compraram ele para amaldiçoar. Mas quando ele chegava diante do povo para amaldiçoar, aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava dele e no lugar dele amaldiçoar, ele abençoava. Quer ver uma coisa? Comece a pedir a Deus. Teve uma época que lá no Distrito Federal surgiu um boato que nos palácios governamentais estavam sacrificando bois. Eu fui pregar lá em Brasília uma vez e os irmãos disseram: pastor, hoje nós estamos indo orar ali em volta do Congresso Nacional. Depois nós vamos orar de frente ao Palácio da Alvorada. Aí eu disse: e essa oração é para quê? Eu já sabia mais ou menos, mas eu perguntei para Provérbios Jovens. Nós vamos orar, pastor, porque saiu na mídia que estão oferecendo boi no palácio, nos porões do Palácio da Alvorada. E nós vamos orar para Jesus tirar esse governante de lá. Se for de Deus, se ele estiver ali oferecendo sacrifício, ele não vai durar no poder. E aqueles jovenzinhos simples da igreja, deram as mãos, fizeram um círculo e começaram a clamar a Deus. Com o tempo, aquele governante estava sendo acusado, foi tirado do poder. Daí os jovenzinhos começaram a mandar mensagem para mim: pastor, naquele dia o senhor orou conosco. Deus tirou o governante de lá. Aí o crente que não tem fé, ele vai olhar e vai dizer: pobre coitado, vai dizer que o governante saiu por causa da oração dele. Irmão amado, um irmão da nossa igreja, de joelho dobrado, derramando lágrimas na presença de Deus. Deus é capaz de colocar esse país de ponta cabeça, meu irmão. Você imagina a igreja orando. Está insatisfeito com o governo? Vai orar. Não vai pintar a cara de seja lá de que cor, não, meu irmão. Vai clamar ao Deus dos céus, que Deus chega com providência. Quer saber, irmão, correto? O que eu devo fazer, pastor? Comece a ler a sua Bíblia, se você não está lendo ainda. Comece a vir para a escola dominical. Coloque na sua agenda: eu não vou mais faltar um culto de terça-feira, porque eu quero saber o que a Bíblia fala. Se eu já tenho um discipulado, eu vou me matricular no curso de teologia agora, para eu aprender o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia me ensina. Porque você não quer ser engodado, não, irmão. Olhe para a palavra de Deus. Agora eu tenho uma palavra de Deus para dar, uma profecia que eu quero lançar sobre a sua vida. É porque, irmãos, nós somos submissos à autoridade, nós andamos de acordo com a palavra. Tem pessoas que, se a gente não cuidar, elas vão achar isso um fardo tão pesado, que eles vão dizer: não vou mais ser crente, não, é melhor não ser crente. Porque não ser crente, você não tem compromisso com a Bíblia, você fala o que você quiser, diz o que você quiser, pinta a cara do que quiser. Irmãos, ninguém pode dizer como a igreja diz. O povo grita na rua. Você lembra os profetas de Baal? Clamavam, se retalhavam. Aí o homem de Deus chegou, olhou e disse assim: clame mais alto. Pode ser que o seu Deus seja meio surdo, não é? Não esteja ouvindo. Clame mais alto. Clamavam, se retalhavam, se debatiam. Não acontecia nada. Daí o homem de Deus chegou lá, orou. Não é? Manda fazer um rego em volta do altar, não foi assim?
bota água. Coisa de doido, irmão. Quem fala, não é fogo que você quer que caia do céu? Como é que você manda molhar o altar com água? Bota água, rapaz. Porque para vocês a água não significa nada. Para mim, a água é símbolo do Espírito Santo. Você já viu isso? E quando a água é derramada, sabe o que é que vem? Vem fogo, meu irmão. Agora veio fogo do céu, veio fogo e consumiu toda a água. Eu vou falar uma coisa para vocês. Gritam, se retalham, mas não são como a igreja. Não tem obra social como a igreja. E nenhum deles pode dizer como a igreja. A igreja marchando de joelho. A igreja no pasto do gado. A igreja olhando a palavra de Deus. Aí está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por que as portas do inferno não prevalecerão? Porque enquanto estão aí, irmão, se incomodando com as coisas do inferno, a igreja ainda marcha triunfante, olhando para a sua pátria, que não está nesse mundo, está na eternidade, irmão. Vão continuar caindo 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Nenhum mal chegará a ti, nem praga nenhuma à tua tenda, porque o teu Deus é poderoso para te guardar e para te livrar como Ele tem te guardado. Deus nos abençoe, irmão. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus.